Então, iniciando a gravação, gente, boa noite. Vamos continuar hoje falando sobre os pressupostos processuais. A gente trabalhou na última aula os pressupostos subjetivos. Nessa aula vão ser os pressupostos objetivos, tá? Então, vamos lembrar primeiro, o que são os pressupostos processuais, gente? São os requisitos para o desenvolvimento e a existência válida da ação. Para o desenvolvimento válido da ação. Pressupostos processuais, requisitos para o desenvolvimento válido da ação. Aí divide em dois. Subjetivos, tem a ver com os sujeitos do processo. A gente estudou na aula passada, né? Vamos lembrar aqui. Competência do juízo, inexistência de impedimento ou suspeição, capacidade da parte e capacidade postulatória. Agora, a gente vai estudar os requisitos, os pressupostos objetivos, que tem a ver com a forma do processo, tá? São 9. A gente começa a estudar tudo, começa e termina tudo agora nessa aula, não é tanto assim, tá? Bom, então o que são os pressupostos processuais? Pressupostos para o desenvolvimento válido da ação. Qual que a gente vai estudar? Os objetivos que se referem, né, à forma que a gente faz o processo. O primeiro é a petição apta. Que petição apta é essa, professora? É a petição inicial, gente. Petição inicial. A petição inicial é o ato mais importante do processo. É o ato mais importante do processo. Por que a petição inicial é o ato mais importante do processo? Porque ela que dá início ao processo. É nela que a gente sabe qual que é o conflito e o que o autor quer, né? Então, o réu vai se defender de acordo com o que o autor quer. O juiz vai julgar se o pedido do autor é cabível ou não. Tudo isso está na petição inicial. Então, ela é o ato que inicia o processo e o ato mais importante do processo. E essa petição, gente, ela tem uma forma prescrita em lei. A gente fala que ela é um ato solene. Eu tenho atos solenes, que têm forma prescritas em lei, e atos não solenes, que não têm forma prescrita em lei. A petição inicial ela é um ato solene, ela tem forma prescrita em lei. Essa forma está no artigo 319 do CPC, que a gente vai estudar ainda esse semestre, tá? A gente vai fazer um trabalho, uma VA, que vai consistir em elaborar uma petição inicial. E aí eu vou ensinar para vocês todos os requisitos que ela tem que ter para vocês fazerem direitinho antes de vocês fazerem, tá? Esses requisitos estão lá no artigo 319 do CPC. Para minha petição ser considerada uma petição apta e eu cumprir esse pressuposto processual, eu tenho que ter seguido todos os requisitos do artigo 319 do CPC. Então, quando eu falo petição apta, eu estou falando o quê? Na petição inicial que cumpriu todos os requisitos do artigo 319, que são só 7, e a gente vai estudar em momento oportuno, um por um, tá? Ok, gente? Então, primeiro pressuposto é a petição apta. Professora, e se a petição não é apta? Se falta ali algum pressuposto, a parte fez alguma coisa errada que pode atrapalhar o desenvolvimento do processo. O juiz determina que a parte emende a petição inicial, complete, conserte aquilo no prazo de 15 dias. Se ela não fizer, aí o processo vai ser extinto sem resolução do mérito, sem resolução do conflito. Mas tem esse prazo de 15 dias para consertar, tá? A não ser que eu tenha um problema muito sério, que é na causa de pedir e no pedido, vocês vão entender isso melhor no futuro, tá? Se eu tiver esse problema, o juiz nem manda consertar, ele já extingue de uma vez, ok? Bom, segundo pressuposto, que aí eu vou explicar o segundo e o terceiro junto, tá? Segundo e terceiro, inexistência de coisa julgada material e inexistência de litispendência. Imaginem aqui a seguinte situação, tá? O João é uma pessoa qualquer, né? Vocês sabem que eu gosto muito de usar vocês como exemplos em sala de aula, mas como aqui a gente está online, esse vídeo vai público para o YouTube, ninguém precisa saber o nome de vocês. Então, o João engravidou a Maria, né? Depois de 9 meses veio o resultado. O João assumiu, o Joãozinho, mas não paga pensão alimentícia. Então, o Joãozinho, representado pela Maria, sua mãe, ajuiza uma ação contra o João pedindo alimentos aqui em Belo Horizonte. Quem são as partes? Joãozinho e João.
Qual que é a causa de pedir? O que motiva aquilo? A paternidade. E qual que é o pedido? R$ 2.000 a título de alimentos. É em Belo Horizonte. Só que aí, a vizinha da Maria conta para ela que se ela fizer em contagem o processo é mais rápido e o valor é maior. O que a Maria faz? Vai lá, ajuiza uma ação do Joãozinho contra o João, baseado na paternidade, pedindo R$ 2.000 de alimentos em contagem. E aí eu passo a ter duas ações idênticas, percebam? Com as mesmas partes, Joãozinho e João, a mesma causa de pedir, a paternidade, e o mesmo pedido, que são os alimentos. Duas causas idênticas, tramitando ao mesmo tempo. Gente, só para começar, eu não tenho dúvidas de que isso vai ofender o princípio da economia processual. O judiciário está se dando ao trabalho de processar e julgar duas vezes o mesmo conflito em cidades diferentes. Vai dar merda. Fora que pode ofender também a segurança jurídica, porque imagina se em Belo Horizonte manda pagar R$ 1.000 e em Contagem manda pagar 2.000. Qual que o João vai cumprir? Em tese ele tem que cumprir as duas, porque as duas são ordens judiciais, né? Ou seja, eu fico até com a segurança jurídica abalada. Então eu não posso ter, tramitando ao mesmo tempo, duas ações idênticas, tá? Quando eu tenho duas ações idênticas tramitando ao mesmo tempo, eu tenho litispendência. E faz todo sentido, tá? Olha só a palavra, litispendência. Já existe uma lide, um conflito pendente. Já existe um processo pendente. Então, quando eu tenho duas ações tramitando iguais, tramitando ao mesmo tempo, eu falo que existe ali uma litispendência. Duas ações tramitando ao mesmo tempo é litispendência. Agora, imagina uma situação diferente. Imagina que o Pedro ajuizou uma ação de cobrança contra a Marina. O pedido foi julgado improcedente. Um ano depois, o Pedro ajuiza a mesma ação de cobrança contra a Marina. Ou seja, ele quer que o judiciário se ocupe de processar e julgar aquele conflito que já foi processado e julgado antes. De novo, estou ofendendo o princípio da economia processual. E detalhe, e se dessa vez o pedido for julgado procedente? Eu vou ter sentenças contraditórias. Ofende também a segurança jurídica, né? Professora, mas e se for uma dívida diferente? Aí o pedido é diferente, gente. Mas se é a mesma dívida, se é o mesmo pedido, é a mesma ação. Se eu tenho uma decisão que já julgou aquele conflito, eu não posso discutir aquilo de novo. Eu posso até recorrer no mesmo processo, mas iniciar outro processo eu não posso, né? Então, é a mesma coisa, tem duas ações idênticas, uma já foi julgada e a outra está tramitando. Então, o raciocínio da litispendência e da coisa julgada é o mesmo. Por isso que eu falei que eu ia explicar o B e o C juntos. Por quê? São duas ações idênticas sendo julgadas duas vezes. Só que na litispendência elas estão tramitando ao mesmo tempo e na coisa julgada, uma já foi julgada. Queridos, nesses dois casos, não pode continuar. O que eu faço então, professora? Eu tenho que extinguir uma delas sem resolução do mérito. Eu tenho que extinguir o processo sem resolver o conflito. Em qual? Na que foi ajuizada por último. A gente mantém aquela do juízo prevento, ou seja, mantenho aquela que foi ajuizada primeiro e extingo aquela que foi ajuizada depois. Tá? Então, o que é litispendência e coisa julgada? Litispendência, duas ações idênticas tramitando ao mesmo tempo. Coisa julgada, duas ações idênticas. Uma já foi julgada, a outra está tramitando. Qual é a consequência jurídica? Extinção do processo sem resolução do mérito daquela que foi ajuizada por último. Tá? Qualquer dúvida pode perguntar aí, gente. Ou no chat, ou abrindo o microfone, tá? Vocês estão bem quietinhos hoje. Letra D, inexistência de perempção. Perempção. Não é palavrão, tá? Perempção. Vocês nunca ouviram essa palavra, mas não é palavrão, tá? O que é perempção? Perempção é a perda do direito de se ajuizar uma ação quando eu já ajuizei essa ação 3 vezes antes e em todas as 3 eu tive a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa, tá? Esse é o conceito de perempção. Mas eu estou aqui para decodificar esses conceitos para vocês, para explicar esses conceitos para vocês, tá? Então, presta atenção. Ajuizei uma ação, eu, Michele, contra o meu aluno Joaquim, tá? Para tanto, eu peguei o endereço do Joaquim, que eu achei na faculdade.
O oficial de justiça chega na casa do Joaquim para citar o Joaquim e não encontra o Joaquim. Joaquim não mora mais lá. Aí o que o juiz fala? Michele, a gente precisa citar o Joaquim. Porque senão como é que o Joaquim vai saber que existe um processo contra ele e vai poder exercer o contraditório? Então, Michele, dá o endereço novo do Joaquim. Não tem. Ah, o juiz não acha, não? Não, ele é juiz, ele não é Sherlock Holmes. O judiciário? Não. O advogado? Não. Quem tem que dar o endereço é a parte. Tá? Bom, e aí, em vez de eu dar o endereço, eu deixo o processo parado. O processo ficou parado 30 dias direto. O juiz considera que eu abandonei a causa e extingue o processo sem resolver o conflito. Posso ajuizar de novo, porque não resolveu o conflito. Na segunda vez, abandono também, deixo o processo parado e abandono. O juiz considera que ocorreu abandono de causa e extingue o processo. Posso ajuizar a terceira vez. Na terceira vez, faço de novo. Abandono o processo de novo. O que o judiciário fala na quarta? Aqui não é casa da mãe Joana. Não pode mais ajuizar. Então, se eu ajuizei o processo, a mesma ação 3 vezes, e 3 vezes eu abandonei, eu perco o direito de ajuizar na quarta. Na quarta, isso é perempção. É a perda do direito de ajuizar a ação pela quarta vez, sendo que nas outras 3 eu abandonei o mesmo processo. Tá? Quando ocorre a perempção, gente, eu perdi o direito. Então, se eu ajuizo e a parte contrária alega, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Por quê? Porque o pressuposto é que não exista perempção. Se existir, o processo não pode continuar. Tá? Entenderam, gente? Porque eu sei que perempção não é fácil. Entenderam o que é perempção? Dá um joinha para a tia. Michele, mas no caso a perempção ela é válida até para alimentos? Ela é válida até para alimentos. Agora tem uma questão aqui, Yara. Imagina a seguinte situação. Você tem um filho de 1 mês. Aí você pede alimentos para ele e o juiz manda o pai pagar R$1.000. Quando ele tiver 10 anos, R$1.000 dá? Não dá, porque a criança cresceu, tem mais gastos. Aí você pode ajuizar a ação para rever esse valor. Aí não tem problema não, tá? Você pode ajuizar quando o menino tem 1 mês, 5 anos, 10 anos, 15 anos, tanto faz. Você pode ajuizar essa ação várias vezes. Não é perempção. Primeiro, você não está abandonando a causa. E segundo, você está pedindo para rever porque as necessidades mudaram. Ok? Não, eu estou falando no caso, eu acho que eu não falei, não fiz a pergunta da forma correta. No caso, eu e Yara engravidei, e aí o pai da criança, né? Ele se recusa a reconhecê-lo como filho, e eu entro pedindo alimentos. Só que nesse meio tempo, o danado do homem desapareceu, amada. E eu não acho ele. Percepção do mesmo jeito? Uma vez só não, tem que ser 3, tá? Então, eu fui lá 3 vezes, consegui, e agora? Aí dá perempção. Mas existem formas, Yara, da gente não deixar abandonar esse processo, tá? O que você faz? Você fala, olha, não tenho o endereço desse infeliz. Oficia TIM, Oi, Vivo, Claro, para falar se tem o endereço dele. TRE, Banco Central, Receita Federal, Infojud, Caged, tá? Não conseguiu? Pede citação por edital, que é colocar em jornal de grande circulação, tá? Então, você não precisa abandonar o processo por causa disso. A gente tem formas de resolver isso. E tudo isso vai ser estudado, vocês vão estudar no semestre que vem, tá? Mas Obrigada. respondi sua pergunta? Sim, entendi. Obrigada. Vamos lá, gente. Bom, mais alguma pergunta sobre preempção? Não? Vou passar então para inexistência de prescrição e decadência. Não vou me alongar muito explicando o que é prescrição e decadência, porque é uma matéria de direito civil que vocês estudam na teoria geral do direito privado, que provavelmente vocês vão estudar ainda nesse semestre, tá? Prescrição e decadência. O que é prescrição? É a perda do direito de ajuizar uma ação pelo decurso do tempo. E a decadência? É a perda de um direito pelo decurso do tempo, tá? Bom, deixa eu dar um exemplo para vocês. Digamos que eu entro em sala de aula, isso é um sonho, né? Hoje em dia a gente fala assim, nossa, eu vou entrar em sala de aula para dar uma aula presencial. É um sonho. Sonho com isso todos os dias, estar com vocês presencialmente de novo. Mas isso vai passar, a gente vai conseguir estar juntos novamente, né? Espero. Entrei na sala,
Um aluno me xingou, cuspiu em mim e brigou comigo. Aí eu falo, vou ajuizar uma ação de indenização por danos morais contra esse infeliz. Além de reprová-lo, sumariamente, obviamente, né? Bom, o tempo passa, eu vou só enrolando, que a gente tem que... a gente tem muita coisa, né, na vida, a gente tem essa mania de procrastinar, de enrolar as coisas. E aí, 4 anos depois, eu ajuizo a ação. Só que o prazo legal para eu ajuizar essa ação, gente, é de 3 anos. Ou seja, eu perdi o prazo para ajuizar. Né? O que acontece nesse caso? Que eu perdi o prazo para ajuizar. Ocorreu prescrição. Então, eu ajuizo a ação, mas ela não vai ser julgada porque eu tinha perdido o prazo para ajuizá-la. Tá? Então, quando a gente fala em pressuposto processual, o pressuposto é que não tenha ocorrido a prescrição ou a decadência, porque se tiver ocorrido, o meu processo não poderá ser julgado, porque eu perdi o prazo para ajuizá-lo. Rafael falou aqui que o exemplo é sempre o mesmo, né, Rafael? Pois é, você viu que eu não sou uma pessoa muito criativa, né, Rafael? Repara nisso. Bom, o próximo é a citação válida. Citação, gente, eu não sei se eu já falei sobre citação com vocês, mas a citação é o ato pelo qual o réu toma conhecimento que contra ele existe um processo e abre o prazo para ele se defender. Citação é indispensável nesta vida. Sabe por que citação é indispensável nessa vida? Porque sem citação não tem exercício contraditório. Sem citação eu tenho uma ação contra o réu, sem que ele saiba que existe uma ação contra ele, ele não pode se defender, ele não pode fazer prova, ele não pode exercer o contraditório, não tem jeito, gente. Citação é indispensável no processo. Se o processo é indispensável à petição inicial, porque ele só começa com a petição inicial, a citação também é indispensável. E a citação tem que ser válida, tá? E a citação, gente, eu entrego direto para o réu. É um ato personalíssimo, só o réu pode receber. Se eu entrego para a mãe do réu, é uma citação que não é válida, porque eu não tenho certeza que ele tomou conhecimento, tá? Então, qual que é o pressuposto? É ter citação válida, porque não tem como eu resolver um conflito sem oportunizar para o réu a sua defesa. E essa oportunização só acontece com a citação válida, tá? Então, se eu não tiver uma citação assinada pelo próprio réu, que eu tenho certeza que foi ele que recebeu, eu não tenho uma citação válida. E aí esse processo não tem validade, tá? O próximo é a intimação do Ministério Público. A intimação do Ministério Público, gente, não vai ser um pressuposto processual em todos os processos. Somente naqueles em que a participação do Ministério Público é indispensável. Como assim, professora? Tem processo que não precisa do Ministério Público? Tem. Na área penal, a gente tem ação civil penal e ação civil pública e ação civil privada. Ai, meu Deus. Confundi tudo. Tudo errado. No penal, eu tenho a ação penal pública e a ação penal privada. Na ação penal pública, eu tenho o Ministério Público, porque é ele que inicia a ação. Na ação privada, quem inicia a ação é a própria vítima. Mas, normalmente, a maioria das ações penais são públicas, normalmente eu tenho o Ministério Público na ação penal, como parte. Agora, no cível, gente, o Ministério Público não inicia a ação. Só em casos especiais, ação civil pública, ação popular, exceção. No cível, quem ajuiza a ação é o particular. E aí o Ministério Público só vai participar como parecista, como fiscal do ordenamento jurídico, para fiscalizar se aquele processo está indo bem. E mesmo assim, ele só vai participar como fiscal do ordenamento jurídico no processo que tiver incapaz. Porque quando as duas pessoas são capazes, ele não precisa ficar lá tutelando de babá de parte, não. Ele só tutela, ele só participa quando eu tenho o incapaz no processo, tá? E aí, se eu tenho um processo civil que eu tenho incapaz, o Ministério Público tem que acompanhar o feito todo para proteger o incapaz. E aí, o pressuposto processual é que ele participe do processo. Se ele não participar, é uma nulidade naquele processo, tá? Caução ou pagamento de custas. Vou contar um trem para vocês aqui, gente. Vocês vão ficar chocados. Justiça gratuita é exceção, não é regra. A atividade judiciária ela é paga. A justiça gratuita é uma exceção para quem não pode pagar. Só que a gente vive num país tão miserável que todo mundo pede porque todo mundo é pobre.
Mas em tese, teoricamente, ela é exceção. E quando eu ajuizo uma ação, eu tenho que pagar as custas processuais. Então, o pressuposto é que eu pague as custas. Se eu não pagar, o processo não vai continuar. Se eu não pagar custas, o judiciário não vai trabalhar, não vai processar e julgar. A não ser que eu tenha justiça gratuita. Mas lembrando, justiça gratuita é exceção. Então, qual que é o pressuposto? É o pagamento de custas. Qual que é o pressuposto processual? Que se iniciou o processo, o autor paga as custas. Tá? Agora, que custas são essas, professores? É o valor que o judiciário cobra para processar e julgar um conflito. É uma atividade, apesar de ser uma atividade de um órgão público, é uma atividade paga, tá? Quem não precisa pagar? Quem tiver justiça gratuita, tá? E a Fazenda Pública também não, né? Os órgãos do Estado não precisam pagar. E nem o Ministério Público também não precisa pagar. Então, se eu tenho justiça gratuita, eu não preciso observar esse pressuposto. Agora, se eu não tiver, eu tenho que observar, tenho que pagar as custas sob pena do processo não ser válido, tá? E, por fim, inexistência de vícios provocadores de nulidade. Qualquer vício, qualquer erro no processo que possa vir a publicar a nulidade dele deve ser sanado, porque senão eu não vou estar tendo um processo com desenvolvimento válido, não vou estar observando os pressupostos processuais, tá, gente? Bom, lembra uma coisa, processo, gente, é um conjunto de atos coordenados. Inicial, citação do réu, audiência, contestação, impugnação, especificação de provas, audiência e sentença. Qualquer ato desse que não for praticado de forma correta traz uma nulidade para o processo, que pode levar à extinção do processo sem a resolução do mérito, sem a resolução do conflito. Ok, gente? Temos alguma dúvida? Eu termino aqui os pressupostos processuais. Pergunto a vocês, vocês têm alguma dúvida sobre os pressupostos processuais? Bom, eu vou encerrar a gravação aqui. Até a próxima aula, tá?